Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, fonte de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus, puro amor. Vem, Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem, Jesus, eterno amor de Deus. Vem, Jesus, mestre infinito de amor. Vem, Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Olá, meus amigos. Quem fala aqui é Merlânio Maia, o contador de histórias. E estamos começando essa série de histórias do Evangelho. E hoje eu quero deixar para vocês a história que é de um lirismo lindo, que é a saga de Zaqueu, né? Zaqueu foi um dos personagens que encontrou Jesus, né? Uma das personagens, Zaqueu encontrou Jesus e nos trouxe uma lição imorredoura, né? Nós vamos encontrar essa história de Zaqueu no Evangelho de Lucas e ali naquele Evangelho de Lucas, que Lucas vai contar de uma forma bem sucinta. Mas os espíritos, os amigos espirituais, eles vão trazer mais detalhes sobre esse caso da história de Zaqueu, não é? Então nós vamos fazer a primeira parte da história de Zaqueu e a segunda parte vai ser noutra oportunidade, que tem outra parte que foi trazida por Leon Tolstói, através da mediunidade de Ivone Pereira. Então, Jesus, segundo conta Lucas no seu Evangelho, Jesus decide ir a Jericó para pregar a Boa Nova, que era a sua missão na terra, era pregar a Boa Nova. E então desce, porque Jerusalém ficava nas montanhas e Jericó era numa baixa, né? Era muito baixo lá. Jericó é uma cidade que era a cidade do comércio, a cidade onde se vendia, onde se fazia todos os escambos, trocas da época. É uma cidade muito rica. E Jesus vai pregar o seu evangelho, conforme ele preceituara desde os seus primeiros dias, junto dos seus apóstolos. E aí vai descendo, quando já chega quase na entrada de Jericó, havia, já próximo às muralhas de Jericó, conta no Evangelho que há um cego pedindo esmolas, chamado Bartimeu. E esse cego Bartimeu pedia esmolas, mas quando viu aquela multidão, porque onde Jesus ia uma multidão imensa com ele, vendo passar aquele monte de gente, o cego Jericó pergunta: o que é que está havendo? O que é que está havendo? É porque Jesus, o Nazareu está passando. Chamavam de o Nazareu, como algumas traduções, para diferenciar de Nazareno. Nazareno eram os essênios que curavam, trabalhavam com medicina, eram chamados de nazarenos, vestiam branco, com as borlas azul marinho. E Jesus também era nazareno, porque também curava, né? Curava. E também vestia branco, Jesus. E aí ele vem descendo e diz ao cego: é o Nazareu, o profeta. E aí, meu amigo, acontece uma coisa fantástica, porque o Bartimeu, que era o nome do cego, começa a gritar: filho de Davi, filho de Davi, te apiada-te de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Passa a gritar. Jesus, no meio da multidão, ouve aquela coisa e as pessoas começam a brigar, né? Reprimindo o cego, diziam: você está louco? Pare, que escândalo é esse? E ele não queria saber. Filho de Davi, te apiada-te de mim, filho de Davi. Jesus, escutando isso, manda buscá-lo.
Então alguém vai e traz Bartimeu até a frente de Jesus. E quando chega lá na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta que eu acho fantástica. O que queres que eu te faça? E aí Bartimeu diz que eu volte a ver novamente. Porque um dia, certamente, na infância, ele via. E a dor de quem viu e perdeu é muito grande. Então ele diz que eu volte a ver novamente. Jesus disse, volte a ver novamente, seja feita a tua vontade. E aí o cego fica bom instantaneamente, né? E Jesus ainda diz, a tua fé que te curou. Mas Bartimeu aí se joga nos pés de Jesus agradecido, depois sai gritando, pulando, pinotando, joga aquela bengala fora, aquele pedaço de pau que ele andava, e sai gritando e alegre, feliz, porque havia sido curado por Jesus. E agora é que na entrada de Jericó, que a multidão acumula, que começaram a dizer, Jesus curou agora há pouco o cego Bartimeu. Bartimeu era muito conhecido ali em Jericó, porque ficava naquela entrada principal, né, na frente da coletoria de Zaqueu. Bartimeu ficava, todos conheciam, né? E aí o que é que acontece? Bartimeu sai gritando, e Zaqueu, que também ouvia falar de Jesus, nesse momento já alimentava há muito tempo um colóquio com o Cristo, porque sofria muito, que ele era um cobrador de impostos, um publicano, era chefe dos publicanos ali de Jericó. Então era odiado pelos judeus e vivia numa solidão e num risco de morte muito grande, porque ele poderia ser assassinado a qualquer momento, que os judeus o odiavam profundamente Zaqueu. Então ele e a sua família não podia ficar em público, e era uma situação muito difícil, porque todos o odiavam, era comum serem agredidos, e ele era muito rico, era um homem riquíssimo, tinha muitas terras, tinha muitas posses, porque ele cobrava imposto para Roma, que Roma havia invadido a Palestina inteira, e todos aquele território era de Roma. Pertencia a Roma. E quando pertencia a Roma, ele cobrava impostos. Então, 30% de tudo aquilo que se era vendido, que era comercializado, que se produzia, 30% pertencia a Roma. E tinha que dar. E Roma pagava generosamente aqueles que trabalhavam para ele. E no caso dos publicanos que cobravam imposto para ele, para Roma, eles recebiam a terça parte também, quer dizer, 10%. Se 30% era de Roma, daqueles 30% era dividido em 3 e 10% ficava com o cobrador de imposto. Logo, numa cidade como Jericó, que transitava muita mercadoria, muita coisa, era muito dinheiro. Ele era muito rico, o Zaqueu. Então Zaqueu queria ver Jesus. E Zaqueu, conta Amélia Rodrigues, que é um espírito através de Divaldo Franco, que ele era pequeno de estatura, pequena, os braços eram muito peludos, né, cheios de pelos, braços de Zaqueu. E quando ele escuta que Jesus está vindo na estrada principal, ele pula o balcão da coletoria e sai correndo, que ele precisava falar com Jesus. Ele precisava ter esse colóquio para ver se Jesus tirava essa tristeza que havia dentro dele, tristeza profunda, de dor imensa, porque ele se sentia perseguido dentro da sua própria raça. E ele vai atrás. Quando ele chega na estrada, já está tomada pela multidão. E ele tenta passar para ver se consegue ver Jesus, e as pessoas começam a enxotá-lo, chutá-lo, bater nele, empurrá-lo. E algumas vezes ele cai, mas como um homem que tinha um tino de negócio, ele jamais desistia. Ele sai procurando uma forma de chegar a Jesus. E ele olha lá na frente, tem um sicômoro, que é uma árvore muito frondosa, muito grande, que tem naquelas partes do mundo. E ele não pensa duas vezes, corre para a árvore, sobe aquela árvore com muita presteza e se deita no primeiro galho que vai em direção da estrada, e fica esperando Jesus. E vem aquela multidão imensa. E ele sai procurando entre aqueles rostos muito conhecidos de judeus,
ele procura um ser diferente, porque de fato Jesus era diferente. E ele olha e procura, e de repente ele dá-se com um ser diferente, muito diferente, que tinha toda uma harmonia nos seus gestos, caminhava, a beleza física do Cristo. E via que ele estava caminhando, quase que não pisava no chão, como se estivesse deslizando sobre a terra, volitando a terra. Ele fica embevecido, fica impactado, que homem lindo, e ele fica impressionado com aquela beleza, de tal forma, ele fica embevecido, que Jesus chega embaixo da árvore dele e diz: Zaqueu, e ele não escuta, que ele está hipnotizado pela beleza de Jesus. E Jesus, Zaqueu, aí ele desperta e vê que Jesus está chamando o nome dele e fica na cabeça: como é que ele sabe o meu nome, se eu nunca fui apresentado a ele? Desce da árvore, Zaqueu, porque hoje me apraz pousar na tua casa. Ele não desce, ele salta, ele pula do galho e não para conversar com ninguém, sai correndo desabaladamente para preparar o ambiente do seu lar para receber o mestre dos mestres, o Senhor, que todas as profecias, todos os maiores profetas de Jerusalém houveram falado, esperavam com muita ânsia a presença daquele que todos achavam, aqueles mais crentes, que era o Cristo de Deus, o Messias prometido. Chega em casa, arruma tudo, arruma a mulher toma banho, dá banho no menino, e todos ficam na calçada esperando, e ele fica com aquilo dentro dele. Ele conhecia meu nome? Meu Deus, não é um sonho? Será que ele vem de fato para a minha casa? Mas, quando vai chegando a tardinha, lá vem aquela multidão em direção da sua casa, ele vê que Jesus está vindo ali. Então ele se sente extremamente gratificado. Jesus vai se aproximando, quando chega no terreiro de casa, aí ele ouve os saduceus e os fariseus murmurando entre si, dizendo: isso é lá profeta? Se esse Jesus fosse um profeta, ele saberia que aqui mora um pecador, um infeliz, um traidor do seu povo, um publicano desgraçado, miserável. Ele saberia e não viria para cá, não. E Zaqueu escuta com uma certa aflição, mas imediatamente se levanta, se aproxima de Jesus na calçada da sua casa e diz: Senhor, tudo que eu ganho eu divido a metade com os pobres. E se porventura eu lesei alguém, eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais era o que a justiça, quando pegava alguém dilapidando alguém, enganando alguém, obrigava a pagar. Era o ônus da lei. Era o ônus da lei. No caso de Zaqueu, ele não tinha sido... Ele já dizia que ele pagaria o que a lei exigia, mesmo sem ele estar... sem o caso ser levado. Quer dizer, já era a primeira proposta dele. E Jesus olha para ele, sorri e diz: Zaqueu, a tua casa hoje conheceu a salvação, porque tu és da descendência de Abraão. E entra na casa de Zaqueu. E vai falar do evangelho para todos aqueles. Ali tinha muitos publicanos também, todos aqueles que trabalhavam com Zaqueu. Homens financistas ligados, ricos, né, outros ricos. E Jesus vai contar a parábola das 10 minas, que é a parábola dos talentos, né? Só que com uma forma diferente, que conta das minas, porque estava falando para financistas. Ele vai contar essa parábola e vai passar a noite falando do evangelho na casa de Zaqueu, que era um homem rico. Jesus não fazia distinção. Tanto andava com aqueles que eram ladrões e prostitutas, que ao encontrá-lo se modificavam radicalmente e passavam a viver como santos. A mesma coisa acontece com os ricos também, o caso de Zaqueu, que depois ele vai doar suas terras. Isso aí é para outro momento, senão fica muito tempo. E essa é a história de Zaqueu. Essa é a história primeira de Zaqueu, que nos traduz a beleza, o lirismo do Cristo quando passou pelo mundo, as suas lições. E nós vamos estar aqui todas as terças-feiras postando as histórias do Evangelho
para você, como essa primeira, as parábolas de Jesus. Estamos abrindo no canal do YouTube esse espaço para contar a história do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e muita luz. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Beijo no teu coração, meus amores, e até o próximo momento do Evangelho.